você falou sobre a questão de fazer uma retrospectiva. Eu vou lembrar aqui daquela, não vou nem chamar de janela, aquele basculhante que abriu dos 10 dias para o Mundial de Clubes. Qual foi a informação que você trouxe aqui no canal? O Vasco vai tentar trazer pelo menos 3 jogadores. Não vai trazer nessa janela, vai trazer na próxima. Um volante, um atacante de lado de campo e talvez um meia ali ou até mesmo um outro atacante, 2 atacantes. O Vasco não vai buscar zagueiros. Lembra da informação que você trouxe? O Vasco não vai buscar zagueiros. Aí você vê, tem que 2 meses, talvez? 2 meses apenas, o Vasco vai trazer 3 zagueiros. E olha o absurdo disso, cara. Olha como é que o planejamento tá totalmente errado, cara. Inacreditável. E um detalhe, não ia trazer zagueiro porque o Fernando Diniz não queria. Isso, o Diniz verdade. não queria. Tem que botar na conta do seu Fernando Diniz também. Tá mudando muito de opinião rápido, sabe? Peraí. Flávio, olha só, cara. Futebol é dinâmico. O futebol é dinâmico. A gente vai comprar porque a gente vendeu. Quando foi falado isso, o João Vitor estava aí. O Luiz Gustavo estava aí. Então, se a gente vende 2, pelo menos 2 tem que trazer, senão nós vamos ficar sem zagueiro. Há 2 meses você acreditava nesses 2, agora você já não tá mais acreditando nos 3, né? Porque a gente tem que botar o Maurício Lemos, que o Maurício Lemos já tá fora do baralho também. Então são 3. Mas não é acreditar. Não é acreditar, é vender. O Vasco vendeu os caras. O futebol é dinâmico. O João Vitor estava formando uma boa zaga com o Lucas Freitas. Estava formando. Agora, de repente, o João Vitor começou a errar muito. A torcida... Oi? Que boa zaga era essa que o Vasco tomava gol de todo mundo, perdia pra todo mundo? Não, mas eram 2 zagueiros. Né? Eram 2 zagueiros que eram titulares do Vasco. Agora o João Vitor começou a errar demais. O Vasco foi buscar vender o João Vitor. O Luiz Gustavo não, mas o João Vitor, o Vasco foi buscar tentar vender, porque não estava conseguindo mais manter o jogador. Ou seja, em 2 meses você já nos acreditou mais no jogador. E todo mundo já via desde o começo do ano que não era um jogador tão confiável assim. O Vasco confiava nele, cara. Mas o futebol, Emerson, o futebol é assim, cara. Às vezes você tá com um jogador e você aposta nele. De repente ele começa a errar demais, aí a torcida pegou no pé dele. Aí ele já não tinha mais ambiente para continuar no Vasco. Então qual foi a solução? Apareceu uma proposta, vendeu o João Vitor. Todo mundo achou legal. Pô, beleza, o João Vitor não estava jogando nada, a torcida estava pau da vida com ele, 1 minuto de jogo, quando ele pegava na bola, a torcida vaiava. Buscando o zagueiro antes de vendê-lo, tá? Já estava buscando o zagueiro antes de vender. Sim, mas aí qual foi a solução? Se livrar do João Vitor. Aí o Vasco se livrou do João Vitor. Todo mundo aplaudiu, legal, beleza. Aí a solução, o Maurício Lemos. Aí o Maurício Lemos começou a não jogar nada também. E ainda fez biquinho porque foi barrado pelo Hugo Moura. Então também não podia contar mais com o Maurício Lemos. Aí me aparece uma proposta pelo Luiz Gustavo de 5,5 milhões de euros, cara. Pô, sabe, a gente também, não sei, cara, eu acho que é tudo muito no calor da derrota, mas acho que a gente também tem que botar o pé no chão um pouquinho, cara. Porque a gente acabou de falar no pré-jogo, 5,5 milhões pelo Luiz Gustavo foi uma ótima venda, porque aquele negócio como é que o cavalo passa encelado, se você perder essa oportunidade, ela pode não aparecer mais. A gente no pré-jogo acabou de falar que por 5,5 milhões de euros foi uma boa venda, porque o Vasco ainda ficou com 25% numa futura negociação. Aí agora a gente perde, aí muda tudo. Pô, não pode ser assim, cara. Eu só acho o seguinte, as duas vendas... A gente tem uma opinião, eu tenho outra, amigo. Porque não dá pra ter opinião dependendo do resultado, cara. A minha opinião é desde o início. Fica difícil, cara. Eu só acho o seguinte, isso pra mim, mas isso pra mim, gente, é erro de planejamento, sim. Porque você não pode vender um jogador, porque uma venda, gente, jogador nesses montes, domingo ele não joga, terça ele é vendido, não aconteceu da proposta chegar domingo, isso é uma negociação que já está acontecendo. Ou vocês não acham que nos bastidores o empresário do João Vitor já está negociando há um tempão? Desde a invasão lá, do negócio da torcida lá, o cara já deve ter ligado, vamos agitar porque o João Vitor não vai rolar mais não. João Vitor jogou mais uns 4 jogos pelo Vasco ali. Então isso já tá. Amigo, quem tá na gestão do futebol do Vasco tem que pensar o seguinte. Ô, Pitombeira, o negócio do João Vitor aí, tá mexendo mesmo? Tô. Vou correr atrás de outro, vou fazer uma venda casada. Não pode você vender e não ter ninguém para cobrir. Também potencializado pelo técnico.
que empurra o volante para jogar de zagueiro. No jogo do Botafogo, na volta do Mundial, o Diniz botou o Hugo Moura de quarto zagueiro. Já deu a dica ali, porra. Porque o Diniz também, até um amigo mandou aqui, ele dá sinais. Eu só acho que ele se sabota. Porque quando ele escala hoje Tietê e Vitor Luiz de zagueiro, ele meio que deu uma dica, ó, não tem ninguém para botar, meu irmão, vou botar esses caras. Pra diretoria meio que dar uma acordada. Só que ele tá no bolo dessa situação. Então o João Vitor e o Luiz Gustavo, eu tô falando aqui há um mês, gente. O Luiz Gustavo ia sair do Vasco. O Luiz Gustavo foi convocado para os amistosos da seleção sub-20. Isso tem o quê? 25 dias. Desde lá já tem interesse. Eu tô falando do Leandrinho desde que ele voltou do Shabab em maio, porra. Então o departamento de futebol do Vasco tem que fazer numa gestão a ideia de perder jogadores, porque nós estamos numa janela, você não só contrata, você pode perder, e o Vasco tem bons ativos, mas você tem que repor. Não pode você perder o Luiz Gustavo, vender bem, e vender o João Vitor bem. Os dois foram muito bem vendidos, mas não ter um planejamento mínimo para não repor. Não repor, tá errado. Tá errado, você não pode, Flávio, mas você não pode contratar algum jogador se você não tem a certeza que você vai ter um dinheiro na mão com a venda de outros. Se o João Vitor tivesse sido vendido há uma semana ou 10 dias atrás, ok. Se o Luiz Gustavo tivesse sido vendido há 10 dias atrás, ok, que o Vasco estaria demorando muito. Se bem que eu acho que está demorando mesmo. Mas essa demora também é em função de não ter grana, cara. A grana apareceu agora com o João Vitor e a grana está aparecendo agora com o Luiz Gustavo. Porque fora isso não tinha grana. Você tá vendendo um jogador, se for pro clube, eu só tô vendendo um jogador aqui, já tô negociando, assim que for pago aqui, eu passo para cá. Isso é garantia. E vamos lembrar uma coisa. O Vasco estava negociando os zagueiros já com o João Vitor, ainda com o João Vitor e o Luiz Gustavo. Sim. Era ideia trazer um zagueiro. O Vasco tá para trazer, como disse o Emerson, tá há 3 semanas negociando com o possante Carlos Cuesta. Pô, amigo, vira a página. Não pode, faltando 12 dias para terminar a janela, a gente está com um zagueiro. A gente hoje tem um zagueiro, o Lucas Oliveira e o Maurício Lemos, eu também não conto. A gente só tem o Lucas Freitas, porque o Hugo Moura não é zagueiro. Tá errado, cara? E o Lucas Freitas foi substituído pelo Vitor Luiz, né? Que também não jogou nada. Água, mas foi a analogia que eu fiz. Mas não estava sendo. Ele estava sendo um bom zagueiro, o Lucas Freitas. Mas ninguém está discutindo isso. Ninguém está discutindo isso. Foi bom zagueiro. Se eu dependo do carro, mesmo com uma proposta boa para vender o carro, e eu não tenho condições de ter um carro no dia seguinte, outro novo carro, eu não posso vender o meu, cara. Não posso vender, por mais que a proposta esteja sendo boa, porque eu necessito daquilo. O Vasco não tem zagueiro. Se o Vasco vai vender um zagueiro, já tem que estar com 2, 3 já engatilhado para contratar. E detalhe, e foi o que o Flávio falou, os caras vão chegar aqui, ainda vão ter um entrosamento, ainda vão pegar, se vai estar no ritmo, se vai chegar, Emerson, se vai jogar. Quer um exemplo? Também, quer um exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma pergunta agora a vocês aqui. Qual vai ser o zagueiro do Vasco que ficará no banco de reservas domingo contra o Corinthians? A minha mãe. Porque eles venderam o último zagueiro bem, venderam bem, eu concordo plenamente. Mas, pô, você não pode vender sem ter um jogador para repor, gente. O Vasco está disputando o campeonato. Emprestaram o Lincoln, que também não é a última Coca-Cola, mas está lá. Não dava, cara. Porque se eles voltam com o Paulinho, eles voltariam com o Lincoln também. Então o planejamento tá errado. Muito errado. O zagueiro que sobrou foi o Lucas Oliveira. Seria o Luiz Gustavo. Mas aparece a notícia foi de hoje, não foi de hoje? Essa venda confirmada do Luiz Gustavo? Mas Cerdeira, isso já tá negociando, Cerdeira. Isso não é de ontem para hoje, cara. Beleza, já é um erro levar. Isso aqui mas é um era um jogador que você podia contar. O João Vitor tinha que ser jogado. O João Vitor tinha que ser afastado. Foi afastado. Mas me responda. Não foi. Por que o Luiz Gustavo não entrou no jogo hoje? Uma proposta irrecusável, cara. Sabe? Mas por que o Luiz Gustavo não jogou hoje? O Luiz Gustavo, pra mim, não jogou hoje por um simples aspecto. Ele tá vendido, cara. Exatamente. É claro que ele tá vendido. Exatamente. Então por que ele levou? Então pra que ele levou? O Vasco tá disputando o campeonato, porra. Mas, Flávio, mas a notícia não foi de hoje? Não, foi já estava sendo negociado, mas de repente bateu o martelo hoje ou ontem. E o jogador já estava na delegação, já estava. Sabe, numa emergência ele poderia entrar, só que não quis arriscar, porque de repente já bateu o martelo.
As coisas Isso também não é de ontem para hoje, dinâmicas, cara. As coisas são muito dinâmicas também. Mas futebol não é assim, Cerdeira. A negociação de jogador não é assim de quarta para quinta, amigo. Não é, Cerdeira. Isso é negociado com tempo. Você acha que uma proposta de 5,5 milhões de euros chegou na segunda para vender hoje? Não chegou. Até porque o Luiz Gustavo é um jogador de 11 partidas no profissional. Tem análise, tem, sabe, scout, tem pergunta, tem um monte de coisa para analisar. O Luiz Gustavo não é um Felipe Coutinho. É isso, cara. Flávio, eu concordo que a negociação... O futebol do Vasco tem obrigação de saber isso, cara. Demora. A negociação, ela não é de um dia para o outro. A negociação, não. Principalmente num valor desse, por um jogador que jogou 11 partidas profissional, como você está falando. Então a negociação ela já vem. Agora, a batida do martelo, aí acontece num determinado momento. A batida do martelo. A negociação você fica negociando. O Vasco não está aí no Cuesta aí, eu não sei quanto tempo negociando. Por quê? Não tem o dinheiro para botar. Porque se tivesse o dinheiro para botar, chegava lá, qual é a proposta do Spartak? É X, eu cubro. Já tinha acertado com o jogador, pegava agora o dinheiro do João Vitor, pronto, trazia o Cuesta. Mas o Vasco não tinha essa possibilidade, porque o João Vitor não estava negociado ainda, não tinha batido o martelo. Agora, aparece uma proposta de 5,5 milhões de euros pelo Luiz Gustavo, vai perder a oportunidade, cara, a gente mesmo falou. Não, todo mundo concordou. Não, o Vasco não podia perder a oportunidade. Tecnicamente, aí agora o Vasco perdeu do Juventude, não jogou droga nenhuma, aí o Vasco não tinha que vender o Luiz Gustavo? Aí a gente está dando opinião pelo resultado do jogo. Deveria vender. Não pode eu acho só que, pela necessidade, eu acho que é uma coisa que você negocia. Pela necessidade do Vasco, eu não tenho zagueiro. Grupo City, eu vendo, mas ele vai no final do ano, porque eu não tenho zagueiro para jogar. Sabe por que vai acontecer? E eu não tô achando ruim a venda, não. Ele vai jogar no Bahia, porque ele jogou 5 partidas no Campeonato Brasileiro, ele vai jogar no Bahia. Vai jogar contra nós. E a gente nessa merda que nós estamos hoje. Hoje por conta disso também. Porra! Mas ele não entrou por causa disso, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Alguém ligou pra alguém lá nos bastidores e falou, não bota o Luiz Gustavo, não. Agora, me desculpa. Puta, vou te falar. Eu tô cagado no jogo, o meu zagueiro tá se borrando em campo, eu olho pra trás... Porra, negão, tu não pode entrar, não. Tira o cara do jogo, porra! Tira o cara do jogo! Tira ele do jogo! Manda ele botar um avião e manda ele pro Rio de volta! Eu não tenho um zagueiro, porque o Lucas Oliveira estava no banco também. Lucas Oliveira pode fazer um monte de lambança. Aí você bota o Vitor Luiz, quer dizer, você não pode botar o Luiz Gustavo porque você vendeu, e você não pode botar o Lucas Oliveira porque você não confia no cara. Aí eu prefiro botar o Vitor Luiz, desse tamaninho, menor que eu, pra jogar de zagueiro. Tá errado! Gestão errada, em campo e fora do campo, na minha opinião. Errado, completamente errado. Eu concordo com você. Se você tem o Lucas Oliveira, que é zagueiro, no banco, e o Lucas Freitas está num dia péssimo, você tira o Lucas Freitas e bota o Lucas Oliveira. Eu acho que seria uma coisa normal. Agora, botar o Vitor Luiz de quarto zagueiro, aí realmente é invenção do Diniz. Nesse ponto eu concordo totalmente com você, cara, sem dúvida. E acho claramente que você não pode vender, apesar de concordar plenamente. O João Vitor foi bem vendido, não tinha mais clima. E o Luiz Gustavo foi bem vendido, foi uma ótima venda. Mas você não pode casar a venda sem ter nada amarrado. Você tinha em planejamento há um mês, a janela abriu no dia 10 de julho. O Vasco voltou a treinar no dia 22 de junho. Gente, 22, daqui a 2 dias, faz 2 meses que o Vasco voltou a treinar. Vocês lembram lá do Carlos Amodeu no sorteio da Copa do Brasil no dia 22 de junho? A gente já deve ter algum reforço. Cadê, cara? Tá errado. O planejamento do departamento de futebol do Vasco é muito ruim. Claro, amador. Amador. Isso amador. Eu concordo em gênero, número e grau. E eu falei várias vezes sobre essas datas. Ele perdeu aqueles 10 dias que ia só contratar o executivo. Não tinha pressa, eu critiquei muito isso. Como é que não tem pressa? Claro. Tem que ter pressa. Tem que ter pressa. Porque sabe o que está acontecendo? Eu vou contratar um executivo, beleza. Ele cumpriu a promessa dele, beleza. Só que depois não contratou jogador, aí contratou o Thiago Mendes, cara. Só. Aí sabe o que acontece? Aí sabe o que acontece, amigo Cerdeira? Você vende um por 5,5 milhões e outro por 5. Você bota 10,5 milhões de euros no bolso. 70 milhões de reais. Sabe quanto é que vale? Deve ser parcelado também essas porra, mas mesmo assim você tem garantia. Como todos são. Porque todo mundo compra parcelado. Sabe o que você vai fazer? Faz a conta.
O rebaixamento vale muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Porque agora, com 10 dias para fechar a janela, sabe o que você vai fazer? Você vai ter que usar esse dinheiro apressadamente. E sabe o que você dá ao mercado? Eu tô desesperado. O que vale 1 hoje, amanhã vai valer 8. Eu hoje falei com o empresário do Joaquim. Vocês conhecem o Joaquim, zagueiro? Ninguém conhece. Passar aqui, ninguém sabe quem é. Bom zagueiro do Santos, foi do Cuiabá. O empresário do Joaquim disse pra mim, sabe o que ele falou pra mim? Quanto é que vale hoje o Joaquim pro Tigres? 12 milhões de euros. Tu acha que esse cara já não ouviu alguém dizer que o Vasco tá precisando de zagueiro? É óbvio, gente. Mas o que é isso? É gestão ruim. Errada. Errada. O Admar Lopes, cara, como disse o Jean, ele precisa de uma estátua. Porque o que esse cara tá fazendo é milagre, velho. Porque ele entra numa reunião pra definir com gente grande de cueca e de canivete na mão. Ele não tem arma pra definir nada, velho. Nada. E ele tá aí, bem ou mal. Pois Andrés Gomes. Mas esse é o ponto, cara. Aí quando as armas só aparecem pra ele, nessa oportunidade, que foi o caso do João Vitor, que ele vendeu muito bem vendido, e agora o Luiz Gustavo, que ele também tá vendendo muito bem vendido. Não, o Jean falou, ele merece uma estátua em São Januário, menorzinha, que é do Romário, porque foram 2 vendas excelentes para o Vasco. Agora ele tem armas. Mas sabe, essas coisas acontecem, elas não são planejadas. Ah, não, alguém algum dia vai dar 5,5 milhões por um menino que tem 11 jogos nos profissionais do Vasco e não é titular do Vasco. Alguém imaginar isso? Não tinha como imaginar isso. Agora, quando aparece a oportunidade, você não pode perder, cara. Agora o Admar vai negociar com armas, que é o que você está falando. Ele não tinha arma nenhuma. Agora ele tem a arma do João Vitor, ele tem a arma do Luiz Gustavo. E aí vai apressar, ele vai apressar a contratação do zagueiro. A guerra agora aumentou de cada vez. A guerra agora aumentou muito mais, porque o Vasco mostrou, o Vasco está praticamente deixando claro para todo mundo que necessita urgentemente de zagueiros. Foi o que o Flávio acabou de falar. Agora você vai para uma guerra com 38. Ah, você melhorou, tinha um canivete, agora tem um 38. Só que a guerra multiplicou, cara. A situação ficou mais séria ainda. O Vasco agora, quando for ao mercado comprar um zagueiro, contratar um zagueiro, não vai contratar qualquer zagueiro por qualquer valor. O negócio subiu, porque agora todo mundo sabe que o Vasco tem dinheiro. E agora as coisas vão aumentar, não tem jeito, cara. O Vasco mostra para todo mundo... Mas qual é a solução? Peraí, onde é cada vez, gente? Sem ter uma outra casa para você comprar. Se você for ter a tua casa e não tiver casa para comprar, você vai morar na rua e não pode, cara. É isso que eu tô te falando. Eu não discuto aqui a questão dos valores do Luiz Gustavo, não discuto isso. Eu discuto o momento. O momento é muito ruim. O Vasco não tinha zagueiro, vai vender um zagueiro promissor, independente da questão dos valores. Só que vende sem repor. O Vasco não vai repor. E os 2 nomes que estão sendo falados são 2 jogadores, para mim, que são apostas. E você já tinha um jogador, por exemplo, que já estava dentro do seu grupo, já habituado com os outros jogadores. Você vai vender nesse momento esse jogador e você vai buscar jogadores, ainda vai buscar, porque tem todo um processo. Essa diretoria para contratar um jogador é um parto. E eu não sei se o Vasco, por exemplo, amanhã vai apresentar um zagueiro. Não vai. Não vai. O Hugo Moura tá pendurado com 2 cartões. Se ele tomar um cartão contra o Corinthians, não joga o próximo jogo. Quem é que vai fazer a zaga do Vasco? É isso que eu tô falando. Lucas Oliveira. Então, aí. Você pode vender o Luiz Gustavo, mas é o que o Flávio falou. Vende, falou o seguinte, ó, não posso vender, mas não vou liberar o jogador agora, só no final da temporada e acabou, cara. Negocia desse jeito, cara, simples. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.